Olá, eu me chamo Gabriel Pinto de Oliveira Santos, aluno do programa de pós-graduação em Biociências, e hoje estarei apresentando o meu projeto de mestrado com o tema de fotomiomodulação vascular com laser vermelho de 660 nanômetros em pacientes assistidos por centro de terapia intensiva. Serão análises clínicas, ventilatórias, bioquímicas e imunológicas desses pacientes. A gente vai trazer um pouco dessa abordagem, como trabalhar nessa execução. Vamos nos mostrar nossa introdução, justificativa, os objetivos, metodologias e os resultados esperados. Os centros de terapia intensiva surgiram pela necessidade de tratar pacientes graves, que eram acometidos por múltiplas enfermidades, sejam cardíacas, renais ou pulmonares, e a presença de equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que possa atender esses pacientes de forma intensiva. Hoje no SUS, no Brasil, contamos com cerca de 45 mil leitos, e somente desses 47,8% do SUS. Esse paciente permanece por longos dias dentro desse leito. Tem infecções associadas ao tempo de permanência, bem como também pela utilização de ventiladores mecânicos, e geralmente são acometidos por longas filas de espera para que esse paciente possa ter na entrada nesse leito. O que torna esse leito um leito raro, um leito de TI, acaba sendo um leito muito concorrido. Esses pacientes geralmente são acometidos com alta gravidade, um comprometimento metabólico importante, além de infecções nosocomiais e uso de antibióticos e drogas nativas. Então, é um paciente que necessita, geralmente, de novas propostas terapêuticas que possam reduzir cada vez mais os danos e o tempo de permanência desse paciente. Nesse sentido, a gente traz o laser como uma fonte moduladora, uma fonte capaz de aumentar a formação de ATP, ter uma ação sistêmica e melhorar esse processo desse paciente que está com essa alteração metabólica importante. A luz desse laser, por meio de uma onda com comprimento de onda específica, acaba estimulando uma célula cromófila no nosso corpo, e principalmente esse citocromo de oxidase. Essa estimulação acaba que haja um aumento da formação de ATP, bem como a diminuição de espécies reativas de oxigênio. Então, diminuindo assim o estresse metabólico desse paciente. Esse paciente justamente precisa disso, pelo tempo de internação ser muito longo, então a gente quer diminuir essa internação, a necessidade de novas propostas terapêuticas como diminuir os riscos de infecção nesses processos infecciosos, diminuir a fila de espera, consequentemente. O uso da fotoregulação se justifica justamente por esse aumento da ATP, esse incremento dessa cadeia respiratória e essa melhora circulatória. Então, esse efeito sistêmico proporciona ao paciente um estado de melhora. A gente pode proporcionar para esse paciente que ele tenha uma melhora e desse tratamento que ele vai permanecer vários dias lá. Então, o objetivo é justamente avaliar o protocolo de luz laser como tratamento adjuvante nesses pacientes assistidos por CTI, observar e descrever esse perfil clínico desses pacientes, observar quais foram os efeitos sistêmicos na fotomodulação, avaliar as alterações bioquímicas que foram encontradas, os efeitos nos parâmetros ventilatórios e avaliar alterações nas interleucinas, as principais interleucinas inflamatórias, como interleucina 17-alfa, TNF-alfa, 1-beta e interleucina 10. É um projeto já aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Os pacientes, os responsáveis assinarão e deverão estar de acordo com o TCLE e preservaremos então todas as informações desse paciente. Serão pacientes divididos em 2 grupos, controle e tratamento, sendo estimado cerca de 30 pacientes para cada grupo. Esses pacientes deverão estar atentos aos critérios de inclusão e deverão ser passados aos critérios. Uma idade maior de 18, estar sob ventilação mecânica invasiva, apresentar o diagnóstico de sepsis, AVC, politrauma, estar em estabilidade hemodinâmica e responsáveis coordenados pelo TCLE. Pacientes que podem ter algum tipo de viés, como imunossupressão, neoplasia e compatibilidade com a vida, serão excluídos da pesquisa, os dados epidemiológicos coletados, como sexo, idade, tempo de internamento, diagnóstico, comunidades, medicações, cirurgias, serão todos tabulados em Excel e posteriormente serão cruzadas essas informações. O grupo de tratamento receberá um tratamento de fotomodulação vascular radial, direita ou esquerda, sendo 5 sessões de tratamento com duração de 30 minutos. Serão utilizados um laser de 60 nanômetros, 660 nanômetros, uma potência de 100 mW e uma energia de 180 joules. Serão então observados e coletados exames para alterações bioquímicas observados no dia 0, D5 e D10, sendo
esses exames de hemograma, partes de hemograma, ureia, creatinina, magnésio, PCR e parte de coagulograma como RNI. Para a avaliação dos padrões bioquímicos, serão coletadas 2 amostras arteriais nesses pacientes. Do paciente por controle são uma amostra, sendo antes e após 15 minutos do tratamento, do uso do laser, para avaliar qual é a alteração metabólica que a gente encontra e também fazer a correlação com os modos ventilatórios, frequência, volume que esse paciente vai estar fazendo. Entender qual foram as alterações. Também são coletadas no D0, D5, D10 amostras de sangue para serem avaliadas as citocinas, TNF-alfa, interleucina beta e interleucina 10. Essas amostras serão coletadas, centrifugadas, divididas em halitos de soro de 1 ml e passarão para o método ELISA para a detecção de anticorpos. Os dados então serão tabulados, serão passados por testes de normalidade e a amostra sendo anormal, a gente passará por testes não paramétricos. A amostra sendo considerada uma amostra normal, a gente passará por testes paramétricos. Então, são esperados nesse paciente uma melhora dos padrões bioquímicos desse paciente assistido pelo CTI, melhora nessa performance respiratória, justamente porque o bloqueio mais ATP, diminuindo o processo inflamatório. A gente espera que essas citocinas sejam moduladas, também diminuídas conforme for esse paciente, como já foi encontrado em outras literaturas, que a gente consiga a diminuição dessas ondas vasativas, justamente pela diminuição desse processo inflamatório, diminuição do tempo de internação, consequentemente diminuição por acometimento desse paciente, e espera-se que o estudo possa corroborar para o surgimento de novos protocolos terapêuticos, visto que hoje não existe um protocolo para o uso da luz em pacientes de CTI. Então, deixamos como mensagem que o único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar, de Albert Einstein. Fazemos um pouco das nossas referências e agradeço. E boa noite.